Liturgia do dia 6 de dezembro de 2023, quarta-feira da primeira semana do Advento. Memória de São Nicolau, Bispo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O banquete simboliza a comunhão, o diálogo, a festa, a vitória. O banquete anunciado por Isaías celebrará a derrota por Deus dos poderes que subjugam o homem, mas também a realeza universal do mesmo Deus. Esse banquete será oferecido em Sião, símbolo da eleição de Israel. Como era de costume, o rei, ao ser entronizado, oferece presentes aos convidados. O primeiro é a sua presença e a sua manifestação aos povos. Arrancará o véu de luto que cobre todos os povos, o pano que encobre todas as nações. Outro presente será a aniquilação da morte. Finalmente, o próprio Deus passará a enxugar as lágrimas de todas as faces, a consolar todos os que sofrem. É o terceiro dom, um dom personalizado. Esta esperança baseia-se unicamente na promessa de Deus e não em cálculos humanos. Foi o Senhor quem o proclamou. É uma esperança segura, por isso irrompe o hino de louvor. Ainda antes da realização da promessa da salvação. Deus não falha. Congratulemo-nos e rejubilemos com a sua salvação. No texto do Evangelho, Mateus apresenta-nos um magnífico quadro em que Jesus cura os doentes e dá a todos o pão, sinal do banquete messiânico. Assim revela sua compaixão para com a multidão que o seguia. Os discípulos nem tinham reparado na fome e falta de meios daquela gente. Por isso, antes de fazer o milagre, Jesus chama-os e convida-os a participar da sua compaixão para com os pobres e carenciados. Mateus narrara pouco antes uma viagem de Jesus à terra estrangeira, o que nos permite pensar que a multidão fosse formada, pelo menos em boa parte, por pagãos. O evangelista, que sabe que a missão universal é pós-pascal, quer sublinhar que a compaixão de Deus, manifestada em Jesus, abrange todos os povos. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus tinha se revelado o bom pastor de Israel. Agora também os pagãos são convidados para o banquete messiânico. Os pães que sobram mostram que nesse banquete há sempre lugar para todos. O número 7 dos cestos do pão que sobrou, bem como o número 4.000 dos que comeram, simbolizam mais uma vez o tema da salvação universal que Jesus tem em mente. Todos nós sentimos um forte desejo de felicidade. Foi Deus que pôs em nós esse desejo, para que o procurássemos. Por isso, quer satisfazer-nos. Na liturgia de hoje, Deus promete-nos o fim das nossas penas e muita felicidade. De fato, as leituras são uma ilustração coerente do rosto de Deus, que vem curar a humanidade ferida e satisfazer o nosso desejo de salvação. Desejamos essa salvação, mas só Deus nos-la pode dar, iluminando os nossos corações ameaçados pelo não conhecimento dele e pelo desânimo. Reconhecemos-nos a nós mesmos no meio da multidão de pobres e doentes que se acotovelam ao redor de Jesus, pois nele descobrem Deus, hóspede da humanidade, que cura os doentes e a todos oferece uma refeição, símbolo do banquete eterno para o qual vem convidar todos os homens. Por isso, todos nos sentimos também convidados a proclamar o poder do hóspede divino, que vence a dor e a morte, que prepara o banquete para todos os povos, e a contemplar o seu rosto. De fato, a misericórdia divina assume para nós os contornos do rosto e dos gestos de Jesus, que cura os doentes e sacia as multidões famintas que o seguem.
Na compaixão de Jesus, torna-se visível para nós o rosto de um Deus, médico que cura a nossa humanidade cansada e doente. Nele encontramos o divino e generoso hóspede que nos acolhe à sua mesa e declara quanto somos importantes e preciosos aos seus olhos. Ao lermos este evangelho no Advento, podemos ver nele alguns símbolos da encarnação. Jesus fez-se homem porque teve compaixão dos homens e lhes quis dar de comer. Para poder dar-nos a sua carne e o seu sangue, pediu a colaboração da Virgem Maria. Mais tarde, pedirá aos apóstolos para estarem disponíveis, isto é, para darem o que têm, para que ele possa multiplicar o pouco de que dispõem e responder aos grandes problemas do mundo. O mesmo quer continuar a fazer nos nossos dias. Por isso nos mostra as necessidades do mundo de hoje. Nos sensibiliza para elas e nos pergunta: quantos pães tendes? Pede-nos para pormos à disposição de todos o pouco que temos. Pede-nos disponibilidade para continuar a sua obra de salvação, de libertação. A nossa união com Cristo, no seu amor pelo Pai e pelos homens, manifesta-se não só na escuta da palavra e na partilha do pão, mas também na disponibilidade no amor para com todos. Hoje a Igreja faz memória a São Nicolau, bispo de Mira, na Lícia, hoje parte da Turquia. Morreu em meados do século IV e, sobretudo a partir do século X, é venerado em toda a Igreja. O Senhor interroga sobre o que já sabia, não só uma vez, mas 2 e 3 vezes, se Pedro o ama. De todas as vezes houve uma só resposta, que Pedro o ama. E em todas elas confia a Pedro o pastoreio de suas ovelhas. A tríplice confissão apaga a tríplice negação, para que a língua não sirva menos ao amor do que ao temor, e não pareça que a iminência da morte o obrigou a falar mais do que a presença da vida. Seja serviço de amor apacentar o rebanho do Senhor, como foi prova de temor negar o pastor. Quem apacenta as ovelhas de Cristo como se fossem suas, não ama a Cristo, mas a si mesmo. Contra esses, que também o apóstolo censura, dizendo que procuram os próprios interesses e não os de Cristo, estas palavras que o Senhor repete insistentemente são uma séria advertência. Então, que quer dizer tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Se não, se me amas, não pense em te apacentar a ti mesmo, mas as minhas ovelhas, apacenta-as, considerando minhas, não tuas. Procura nelas minha glória, não a tua, meus interesses, não os teus. Não sejas daqueles que nos tempos de perigo só amam a si mesmos e tudo o que deriva deste princípio, que é a raiz de todo o mal. Dos tratados sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Nicolau e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus de misericórdia, guardai-nos de todo perigo, pela intercessão de São Nicolau, para que se abra diante de nós, sem obstáculo,
o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.